Prazer, o nosso grupo vai falar biodegradação do petróleo. Nosso grupo são Ana, David, Suzana, Thaisa, eu, Gabriel. Pode passar. Vou falar um pouco sumário aqui da introdução, desenvolvimento e estudo de caso. O petróleo é combustível fóssil com biocarbonetos fração usada em nosso cotidiano. Tá? A origem do petróleo é material orgânica depositada no fundo dos longas dos mares, por causa da ação do calor, da pressão, a reação do termoquímica virou do petróleo. Falar um pouco da biodegradação do petróleo. O processo de alteração do petróleo é diferentes bactérias e fungos e outros, e as propriedades físicas e químicas do petróleo muda diferentes formas de biodegradação. A partir daqui eu devo falar contexto do petróleo. Boa tarde, professora e professor. Dando continuidade no que o Gabriel estava falando, eu vou falar sobre a contextualização e a importância do petróleo no cenário mundial. Pode passar. O contexto histórico integrado ao petróleo, o petróleo foi o primeiro recurso natural utilizado pelos nossos antepassados e existe um panorama histórico muito interessante, pois em 1847 ocorreu o engarrafamento, né, desse petróleo com a venda de forma de lubrificante. Em 1852, teve a descoberta do aquecimento desse petróleo, a destilação, e com isso era produzido um líquido, no qual era o querosene, que era utilizado em lâmpadas. Em 1859, teve a primeira perfuração do petróleo na Pensilvânia, Estados Unidos, e com isso teve utilização em grande escala. E isso está muito inferido à Revolução Industrial, no qual é imprescindível o uso, né, do petróleo, porque é meio que intrínseca a utilização do petróleo com a Revolução Industrial. E com isso começou a ocorrer muito desprezo desse petróleo através de carros e outros utensílios que precisavam desse petróleo. E no final do século XIX, 10 países já extraíam o petróleo de subsolos. Pode passar. E o cenário mundial empregado ao petróleo, existem 4 países, que é os Estados Unidos, a Rússia, a Arábia Saudita e o Iraque, no qual eles mostram a produção de 40% mundial desse petróleo. Eles têm uma empregabilidade a isso muito alta. E atualmente o petróleo é a fonte de energia energética mais utilizada no mundo, somando 43% do total. E o Brasil ele tem uma importância nesse cenário mundial, no qual ele é empregado a 10ª posição é, mundial na produção desse petróleo no mundo. E existe também a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, no qual ele é responsável por toda a logística empregada ao petróleo. E também, referente ao Brasil, com a descoberta do pré-sal, o Brasil ele começou a ter uma produção maior de petróleo em comparação antes, sem essa descoberta do pré-sal, e com isso ele se tornou um grande exportador desse petróleo no mundo e até mesmo em escala nacional. Pode passar. E a importância do petróleo é porque a partir desse petróleo são produzidos mais de 6 mil produtos. Deles podem ser gasolina, combustível de avião, gás de cozinha, lubrificante, borracha, plástico, tecido sintético e até mesmo tinta. E o petróleo é responsável ainda por cerca de 34% da energia utilizada no Brasil. E esses produtos utilizados a partir do óleo bruto do petróleo, eles conseguem ser distinguidos a partir da ebulição desse petróleo, dessa matéria bruta. E com isso a gente tem a produção em fases de vários produtos, vindo de 600 graus Celsius a 20 graus Celsius. E isso é muito vinculado ao tamanho da cadeia, do hidrocarboneto, e, no caso, um hidrocarboneto mais curtinho, ele se caracteriza um gás, tendo
a separação dele mitigar o excesso. Já a gasolina, ela precisa estar no estado de ebulição de 230 graus Celsius, porque ela já tem uma cadeia de hidrocarboneto maior. Pode passar. Com isso, o petróleo tem uma importância muito interessante no cenário mundial, porém ele tem uma problemática bem intrínseca, que seria o vazamento que ocorre pelos tanques, filtros, bombas e etc. Então, é importante saber como é que vai fazer a remediação desse produto que tem uma importância tão grande, porém que gera também uma problemática tão grande quando se refere de forma nacional e mundial. Pode passar. Assim, existem vários métodos de remediações para resolver essa problemática referente ao petróleo, tais quais como processos físicos, químicos, térmicos e biológicos. E é visto que os tratamentos biológicos são os tratamentos mais baratos em comparação aos tratamentos físicos, por exemplo, e químicos, no qual é um tipo de remediação muito estudada no âmbito da biotecnologia e que vai ser empregada agora no decorrer do nosso trabalho, que são os tratamentos biológicos. Professores, boa tarde, pessoal. Eu vou dar continuidade ao que meus colegas vêm explicando e vou falar um pouquinho mais sobre a biodegradação do petróleo. A biodegradação do petróleo só é possível porque o petróleo ele é uma mistura de compostos orgânicos, que teoricamente são facilmente degradados a CO2. Os fatores que influenciam a biodegradação do petróleo, dentre outros, são a presença de oxigênio, temperatura, a presença de nutrientes inorgânicos, principalmente o nitrogênio e o fósforo, presença de sulfato e presença de surfactantes. Agora, falando um pouquinho das vias metabólicas envolvidas no processo de biodegradação, nós podemos citar as vias que envolvem as enzimas oxigenases. Essas enzimas, elas realizam a incorporação de átomos de oxigênio em hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, tanto em condições óxicas quanto em condições anóxicas. Eu separei exemplos de condições óxicas e em condições anóxicas para nós vermos as diferenças. Esse slide aqui mostra dois exemplos de oxidação de hidrocarbonetos em condições óxicas. À esquerda, nós encontramos o hidrocarboneto alifático, no caso o N-octano. A primeira etapa que envolve os micro-organismos é a oxigenação do hidrocarboneto. Essa etapa é realizada pela enzima oxigenase. As etapas subsequentes são etapas de desidrogenação, até que o produto da reação, no caso um ácido, é direcionado para a beta-oxidação é direcionado para a beta-oxidação e, em sequência, para o ciclo do ácido cítrico. No lado direito, nós vemos o processo similar, mas dessa vez para 3 diferentes hidrocarbonetos cíclicos aromáticos, no caso benzeno, catecol e tolueno. No caso das vias em condições anóxicas, vamos ver a diferença. Em condições anóxicas, os micro-organismos que estão ali, eles, no geral, são anaeróbicos. Então, o oxigênio vai ser tóxico. Então, o micro-organismo utiliza como substrato o oxigênio incorporado em outras moléculas, como, por exemplo, o fumarato. Mas a reação é muito similar e também é catalisada pelas enzimas oxigenases. Agora eu vou dar os exemplos de micro-organismos que podem estar envolvidos. Esse primeiro é Alcanivorax bocumensis, que é uma bactéria heterotrófica aeróbica. Ela utiliza o mecanismo da oxigenase, que eu expliquei agora há pouco, para degradar os hidrocarbonetos. Ela utiliza também de biosurfactantes que vão atuar solubilizando melhor o óleo na água. Porque quanto menor os tamanhos de partícula de óleo, mais fácil essas bactérias vão conseguir acessar o conteúdo e conseguir catabolizar, no caso dessa bactéria, utilizar como fonte de alimento. Outros micro-organismos que podem ser envolvidos são os fungos lignolíticos. Esses fungos apresentam enzimas para degradar a lignina. A lignina tem diversas formas e elas são muito diferentes. Então, esses micro-organismos desenvolveram enzimas pouco específicas para degradar a lignina. Ou seja, essas enzimas podem ser utilizadas para degradar outros tipos de compostos orgânicos, inclusive hidrocarbonetos do petróleo ou hidroxilar vários xenobióticos, inclusive.
O último micro-organismo que eu trouxe para dar exemplo foram as bactérias redutoras de sulfato, que fazem a biodegradação do petróleo de forma anaeróbica. Essas bactérias podem ser encontradas em tanques de armazenamento. E nesses tanques de armazenamento, o óleo contém um pouco de água, mesmo que tenha passado por uma etapa de retirada. O que acontece? A água e o óleo vão se separar e vai criar uma interface água-óleo. É lá que as bactérias vão ficar. Se no óleo tiver a presença de sulfato suficiente, essas bactérias vão atuar reduzindo o sulfato a sulfeto, formando ácido sulfídrico, que é muito corrosivo. E lembrando que estamos dentro de um tanque de armazenamento de petróleo, isso vai causar vazamentos. É uma situação de biodegradação não desejada. Agora meus colegas vão dar continuidade falando um pouco sobre um estudo de caso em cima da biodegradação do petróleo. Olá, turma. Olá, professores. Eu sou a Gabriela e esse é o artigo que foi escolhido para o estudo de caso. Então, eu vou dar continuidade dando uma introdução sobre ele. Primeiramente, pelo título, ele fala da degradação microbiana de hidrocarbonetos de petróleo em um riacho tropical poluído. Então, devido a derramamentos contínuos de petróleo bruto na área do delta do Níger, na Nigéria, por causa do rompimento do oleoduto e também devido a acidentes com petroleiros e casos semelhantes em outros lugares, a atenção para esse problema da contaminação do meio ambiente por hidrocarbonetos de petróleo cresceu. Essa problemática se torna mais séria em lugares que dependem de águas subterrâneas e rios como fonte de água potável, como é visto na cidade de Lagos e nas áreas do delta do Níger, na Nigéria. E falando um pouco sobre os métodos atuais de retirar do meio ambiente o óleo derramado, particularmente na Nigéria, muitos deles, se não todos, trazem grandes prejuízos ecológicos, pois envolve desde a coleta mecânica até queima. Em vista disso, vemos que o método mais aconselhável e mais natural para se livrar dos poluentes de hidrocarbonetos do petróleo é a degradação microbiana. No entanto, cada cepa individual geralmente tem a limitação de degradar apenas alguns tipos de hidrocarbonetos. Por exemplo, as leveduras só conseguem oxidar hidrocarbonetos alifáticos. Já alguns gêneros bacterianos, quando juntos, são capazes de degradar a maioria dos componentes do petróleo bruto, incluindo hidrocarbonetos alifáticos, alicíticos, aromáticos, entre outros. Uma vez que as misturas de hidrocarbonetos são bem diferentes em questões de volatilidade, solubilidade e susceptibilidade à degradação, é notável que as enzimas necessárias não podem ser encontradas em um único organismo. Então, tendo observado que as culturas puras das espécies individuais têm apenas faixas de substratos limitadas e são de pouca ajuda no consumo de misturas complexas de hidrocarbonetos, e que o uso de populações mistas de espécies microbianas desconhecidas pode, em alguns casos, ser menos eficaz em comparação com culturas puras, apesar das expectativas, fica claro que o objetivo do trabalho é comparar os potenciais de degradação de hidrocarbonetos de culturas mistas e culturas puras de cepas bacterianas obtidas de um córrego poluído da Nigéria em petróleo bruto. Em seguida, temos os materiais e métodos utilizados para fazer essa comparação, os quais eu vou referir rapidamente. Bom, as amostras de água foram coletadas em locais próximos um do outro na cidade de Lagos, na Nigéria, sendo coletadas 2 amostras de cada. Essas amostras foram depositadas em 2 conjuntos de frascos, um conjunto com petróleo bruto e o outro conjunto serviu para controle. A contagem bacteriana foi determinada espalhando cada amostra de água em agar-triptona de soja. E o crescimento bacteriano foi examinado nas 24 horas. A enumeração das bactérias degradadoras de hidrocarboneto foi realizada por inoculação em meio de sais minerais. O isolamento de espécies bacterianas degradantes de hidrocarboneto foi realizado por enriquecimento em óleo bruto em um meio de sais minerais. As colônias resultantes foram purificadas em água e rastreadas por utilização de hidrocarbonetos.
A cultura mista foi desenvolvida pela montagem das cepas puras isoladas. As análises de pH, contagem de viáveis totais e óleo residual serviram como índices de biodegradação e foram monitoradas em determinados intervalos de tempo. Já o óleo não degradado, que é o óleo residual, foi extraído dos fluidos de cultura com cloreto de etileno ou hexano. E, por fim, os óleos frescos e residuais foram analisados por cromatografia gasosa. Essa foi uma rápida descrição dos materiais e métodos, e a seguir, a Thalissa vai apresentar os resultados obtidos. Bem, dando continuidade, vou falar um pouquinho mais sobre os resultados deste paper, né? Então, uma dos resultados mais importantes que foi observado é que as proporções de hidrocarbonetos utilizando bactérias heterotróficas, elas foram geralmente menos de 1%. E foi notificado também que a maior densidade populacional de heterótrofos e usuários de HC foi obtida da amostra proveniente da estação 1, e que a amostra 3 representou a maior porcentagem de degradantes. Bem, outros pontos também foram muito importantes, e entre eles foi a utilização do óleo cru e cortes de petróleo, que tiveram como resultado um aumento do TVC. O TVC ele é a contagem bacteriana inviável total, e concomitante a isso, houve também a diminuição no pH e a concentração de óleo residual. O óleo cru, que é o dito diesel, querosene, que são os cortes de petróleo, eles foram degradados em 88%, 85% e 78%, respectivamente, em 14 dias. A análise de pH, TVC e óleo residual serviu como índices de biodegradação, e eles foram todos monitorados em intervalos de tempo. Alguns parâmetros analisados, eles foram expostos no paper. Entre eles foi a enumeração de populações microbianas, o aproveitamento de petróleo bruto pela Indigenous Microflora, que a gente pode visualizar na figura 1 ao lado, no qual, nas amostras experimentais, o aumento da população de comunidades microbianas ele foi acompanhado pela diminuição gradual, visual do petróleo bruto e desaparecimento total no dia 15. Isso eu acabei de falar no slide anterior. E a última também foi a característica de crescimento em hidrocarbonetos de petróleo. Então, o crescimento ele foi definido como um aumento na turbidez e TVC. TVC é aquela contagem que eu havia dito anteriormente, e, consequentemente, com a redução na concentração de óleo residual determinado gravimetricamente e desaparecimento de picos de HC, hidrocarbonetos individuais por análise de GC. Nessa tabela número 3, a gente consegue observar os biomarcadores utilizados, que foi o NC17, Pristane e o NC18. A partir desses perfis de GC, que são os gás de cromatografia, são os perfis, podemos observar que houve a diminuição de um ritmo mais rápido nos frascos contendo culturas misturadas do que as culturas puras. Isso foi observado nos 3 ambientes. Outro ponto bastante importante também foi que a rápida degradação de isoprenoides em uma mistura de hidrocarbonetos por cocultura de pseudomonas, ela teve maior facilidade e maior rendimento quando comparada com culturas puras. Então, a gente pode também definir que a taxa da degradação de HC ela é alcançada por ação de assembleias de cepas puras de micro-organismos com amplas capacidades enzimáticas. Isso é melhor do que a gente empregar de uma vez um único organismo versátil, como Pseudomonas aeruginosa, e também culturas mistas de composições desconhecidas. Por quê? Essas composições desconhecidas, elas apresentam um efeito não desejável no ecossistema receptor. Pode-se concluir, então, a partir dos dados identificados, que há uma necessidade de construir essas culturas mistas, eficazes, de micro-organismos, conhecendo uma estratégia de biorremediação eficaz. Mas, para tanto, tem que ser culturas mistas conhecidas.